Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cleo. Tudo bem? Eu quero saber, Matheus, por que você tirou o Guilherme da ligação? Que apareceu aqui para mim, Matheus Kertz. É bom você parar com isso, viu, Matheus? Sem querer. Uhum. Tá bom. Bom. Aí. Mas não tem que fazer isso, né, Matheus? Por favor, né? Bom, vamos lá, pessoal. De 20 entraram 19 já, então a gente vai iniciar. Espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar a nossa aula sobre o realismo, tá bom? A professora vai voltar numa imagem que eu falei na aula passada que acho que para vocês, não sei se eu expliquei, mas enfim, eu explico de novo, porque o Itavó não tinha explicado, não lembro se para vocês eu expliquei. Mas aí a gente vê, tá bom? Então vamos lá. Compartilhar com vocês. Se isso aqui funcionar, né? E às vezes ele não gosta de funcionar. Ah, foi. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o realismo, né? Vamos continuar. Então, entender um pouquinho mais que ele apareceu, né? Esse movimento surgiu lá no século XIX, quando todo mundo, né? O mundo estava passando por muitas mudanças e tal, tipo lutas sociais, revolução, ideias políticas, enfim. E as pessoas, elas viram que elas não podiam fugir da realidade, daquilo que estava acontecendo, né? Como fazia o romantismo. O romantismo mostrava o drama, mas mostrava a beleza e nada exatamente do que estava acontecendo. Então, eles viram que chegou a hora de começar a criticar, de analisar, de ser objetivo nas suas ideias. E foi aí que surgiu, né, que nasceu o realismo. Mas antes de iniciar, então, eu vou retomar aquela obra que eu falei para vocês, que eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa para vocês, mas enfim, vou repetir, né? Em especial essa obra de Colbert, né, que foi uma obra polêmica desse pintor, porque ele expôs, imagina, naquela época que não mostrava nada disso, né? Então ele expôs o quê? A pobreza, a miséria, né? Dos camponeses, dos trabalhadores, e eles sem esperança de melhorar, de melhoria. Então eles sabiam que daquilo lá eles não iam conseguir sair. Então, Colbert ele mostrou duas figuras masculinas. Então aí a gente vê um jovem e um velho. Possivelmente esse daqui possa ser o pai dele ou um trabalhador, mas mostra um jovem e um velho, né? Então eles estão fazendo um trabalho braçal, eles estão quebrando pedras, né? Para construir uma estrada. E foi nessa estrada que estava passando o Colbert, então, que viu e achou interessante pintar, porque ele tinha muita empatia por essas pessoas, né? Agora, pergunta, né, assim, por que um jovem e um velho, né? Ele quis mostrar nessa obra que a gente ele começa jovem, né, a trabalhar, e você envelhece fazendo a mesma coisa. Então, esse menino está até de cabeça baixa, porque ele olha para o velho e fala, meu Deus, esse vai ser meu fim, eu não vou sair daqui. Ele estava vendo já o futuro dele na frente dele, né? Deve ser muito triste. E aí os dois a gente percebe que está com roupas velhas, está com roupas rasgadas, né? Então está mostrando a pobreza em que eles vivem. Também a gente vê um caldeirão aqui, que pode ser comida ou água que tem aqui, né? Então eles
Colbert também não mostra o rosto dele, né? Então, por que ele não mostra o rosto? Porque se as pessoas, de repente, olhar a obra e ver o rosto, a primeira coisa que a gente vai olhar é para a cara da pessoa, né? E não simplesmente no contexto, que ele quer mostrar que é a miséria. Então, ele queria mostrar isso. Então, a única maneira que ele tinha era mostrando que o ponto forte é o contexto, tá? E não o rosto deles. Bom. Fotografia. Fotografia em pleno século XIX, sim. Então ela foi, né, marcada pela invenção da fotografia, tá? Mas muitos artistas e críticos, né, não gostaram, né? Eles perceberam o quê? Que ia ter uma concorrência entre pintura e fotografia. Então, como assim? A gente que pintava, a gente que fazia fotografia praticamente, né? E agora vem esses daí tirar o nosso lugar? Então, eles meio que não gostaram, né? Aí os fotógrafos, eles começaram a fotografar o quê? Paisagens e outras imagens, né? Que antes eram feitas pelos pintores. Então, que influência a fotografia pode ter sobre a pintura? Então, ela pode permitir, né, o confronto do que se crê ver e o que o olho realmente vê. Porque o que eles fotografam é o que o olho realmente vê, né? Aí a gente cai naquela frase lá da primeira aula, caindo na real, lembra? Mas agora, e a pintura? O que ela pode mostrar que a foto não pode? Então, a pintura, ela pode o quê? Ela pode interpretar o mundo, né, com a sua própria linguagem. Então, depende do pintor, da linguagem que ele quer usar, a técnica que ele quer usar para representar. E a fotografia, ela não tem uma linguagem, entenderam? Então, agora, vendo, né, essas duas imagens aqui, nós podemos analisar o quê? Que o pintor, ele retratou um homem desesperado, assim como se estivesse gritando, né? Então ele usou o quê? A sua linguagem, a sua técnica. A gente entende que é um homem gritando, tudo mais. Já vocês podem olhar outra, a gente vê o quê? Uma fotografia sem linguagem. Por quê? Está mostrando exatamente o momento que o homem estava lá sentado. Inclusive, se a gente ler a frase, uma fotografia é um instante de vida capturado para a eternidade. Então, a fotografia é um instante. Vamos dizer, de repente vocês estão filmando ou fotografando a paisagem, né? Vamos dizer, sei lá, você está num prédio, você está fotografando as casas, os prédios, de repente explode alguma coisa. Você vai lá e tira a foto. Então, a foto exatamente naquela hora que você estava tirando a fotografia, o negócio explodiu. Você conseguiu captar aquela imagem daquele instante. Então, mais real que isso, não dá, né? Bom, então, o exemplo de tudo isso, né, que eu falei, é que a imagem da esquerda, que é a pintura, tem as linguagens do pintor, né? Já a da direita é uma foto, né, sem linguagem, então ela é tirada na hora. Então, se eu perguntar para vocês, qual que é a real? Caindo na real, qual seria a real? A real é tipo aquele quadro lá, né? A real seria esta daqui do moço, da fotografia, porque esse é real mesmo, né? Este aqui já é uma coisa que ele viu, que ele interpretou da maneira dele. Entenderam a diferença? Então, qual é a real, né? Vocês lembram lá daquela imagem caindo na real? Então, ele pintou a realidade da sua maneira com a sua linguagem. E quando, ele pintou o quadro, né, mostrando que alguém tinha jogado uma pedra. Então, quando ele joga aquela pedra, o vidro quebra, e aí a verdadeira realidade aparece que está fora daquela janela. Lá fora estava a realidade. O que ele pintou é o que ele viu, mas da maneira dele,
do conhecimento da vida dele, da linguagem do cotidiano dele. Então, foi isso que ele desenhou. Então, ele mostrou esses dois lados. Tá? A gente falou bastante disso na outra aula, né? Vocês entenderam até aqui, pessoal? Porque parece assim meio confuso, mas assim, mostrando exemplos, né, a gente consegue entender bem essa frase aí do atual caindo na real e sobre aquilo que a gente estava falando do passado para o presente, né? Bom. Então, Colbert foi o único, né, foi naquela época, quando começou o realismo e a fotografia, né, o Colbert foi um dos que apoiou a invenção da fotografia. Por quê? Ele usurpou, ele se apoderou, né, dessa arte que é a fotografia, e aí ele iniciou, né, o realismo. No quadro, o ateliê do artista. Tá? Então, nós vamos analisar agora um pouco essa obra para vocês entenderem melhor. Então, o que ele quis mostrar aqui, né? Entrando já a fotografia. Então, nós vemos aqui no centro o homem sentado pintando. Esse homem sentado pintando é Colbert, tá? E aí ele retratou do lado esquerdo aqui dele um menininho, um gato, né? Não é cachorro, não é, acho que é um gato. Então, um menininho, né? E do outro lado ele desenhou a musa nua, como na verdade que ele tanto queria mostrar, né? Tanto ele queria buscar. E aí ele fez o quê? Ele usou a fotografia de um fotógrafo e pediu para ele tudo para ele poder pintar no quadro. Por quê? Porque ele queria exatamente mostrar todos os detalhes do corpo dela como era mesmo. Se ela tinha dobrinhas porque era gordinha ou não. Enfim, ele queria mostrar exatamente como a mulher era. E ele sabia que só assim ele ia conseguir. Então, como aquele fotógrafo tinha tirado a foto, ele usou a fotografia para colocar dentro do quadro dele o mais real, o real mesmo, porque na hora que ele fotografou a moça, ele fotografou como ela é, e assim foi que ele desenhou, como ela era. Já o menino, né, o menininho aqui do lado, ele representa o quê? O novo, as novas possibilidades, então ele seria um espectador livre de preconceitos, porque quando você é criança, você é pura, né, você não tem preconceitos, então ele quis mostrar isso, né, o novo e um espectador livre, né. Já do nosso lado direito, nós vemos aqui alguns amigos dele e pessoas da classe alta. No caso aqui, esse casal que está no primeiro plano, né, ele mostra o quê? Os apaixonados pela arte, tanto é que a mulher está até olhando para o quadro que ele está pintando. Então, eles têm dinheiro, porque eles compram quadros e tudo mais. Já aqui, ele quis mostrar um outro casal perto da janela, representando o amor livre, porque os dois estão abraçados e tudo mais, isso antigamente, né? Era meio... Mas é o que acontecia, só que ninguém mostrava, né? Opa! Ai! Já do lado esquerdo, né, desse lado do quadro, era o quê? O povo miserável, né? Então a miséria, a pobreza, os exploradores, né? Então a gente percebe que o quadro ele tem então dois mundos distintos, né? Na realidade, essa era a maneira que ele via a sociedade, tá? Mas, ao mesmo tempo, era como essas duas realidades tivessem entrado dentro do ateliê de Colbert, né? Para ele poder mostrar a realidade. Então, o que ele mais queria mostrar era a realidade. Então, ele fez o quê? Ele fez com que as pessoas estivessem aqui, né? E mostrou o lado rico e o lado pobre. E, ao mesmo tempo, ele usou a fotografia que tinha iniciado lá no século XIX, que muitos artistas não apoiaram, ele falou e colocou na tela dele para falar, eu apoio. Tá? Bom, mas isso só acontece no passado? Será que acontece também no presente? Então, para a gente entender,
Então, nós vamos lá para o presente, né? E vamos conhecer Raulzito, que ele usa o quê? Ele usa a técnica que era usada lá no século XIX. Então, ele também usurpa um pouco, né, a mistura da fotografia. Então, aqui ele vai usar a mistura da fotografia, colagem e pintura em murais, que são esses murais que são colocados aqui em São Paulo, tá? Na região paulista. Os temas que ele usa é simplesmente a realidade do nosso país. Então, ele usa hábitos alimentares do povo. Então, a gente vê aqui que isso é uma fotografia, que ele fez uma colagem no muro, e ele também fez uma pintura, porque isso aqui é fotografia, isso aqui não, é pintura. Tá? Então, ele usou a técnica da fotografia, da colagem e da pintura. Outro tema é o cotidiano duro dos trabalhadores. Então, aqui também ele usa a fotografia, a pintura e a colagem, né? Porque ele tirou a fotografia, foi lá, colou, ampliou, colou no mural, e aí então, ele fez a pintura. Então, esse também mostra o cotidiano duro dos trabalhadores e acaba incentivando as pessoas a se sensibilizar, porque as pessoas vão passando pela rua, se sensibilizam, né, vendo a difícil, né, realidade de muitos trabalhadores, porque às vezes a gente passa e nem percebe, né, mas a gente tem que parar um pouco e pensar que tem gente, tem vidas em volta da gente que não é a nossa, né, então aqui mostra também. E outro tema que ele também falava era sobre a mitologia africana na cultura brasileira, tá? Então, ele fez o quê? Ele fotografou, aí depois ele foi lá, colou a fotografia que ele tirou e ele pintou tudo em volta. Então, ele usou as 3 técnicas. Então, aqui a gente percebe, né? Aqui tem outra imagem também da cultura, a mitologia africana, né? Na cultura brasileira. Mas a gente percebe que você vê nessa imagem como que esse mural é grande, né? Então, quem é que não vai parar para olhar? Você acaba olhando, né? Então, isso daí faz as pessoas refletirem um pouco sobre o que está acontecendo em volta delas, que era o que Colbert também fazia lá no passado, lá no século XIX, né? E ele também usufruía da fotografia, porque ele considerou a fotografia como arte, e depois ela também foi considerada como arte, né? Porque não fotografar, todo mundo tira uma foto, ok, mas você precisa ter uma técnica, você precisa ter saber, porque às vezes você tem a posição de enquadramento e tudo mais, se você tirar uma boa fotografia, e de repente é ruim para quem era pintor, né? Porque se a gente pensar, uma pintura é bem melhor, é bem mais difícil, né, do que uma fotografia, mas a gente não tem que comparar uma com a outra, porque as duas são artes. De qualquer maneira, a fotografia também tem suas dificuldades. Tá? E aí, pessoal? Gostaram de saber dessas duas, do passado e do presente? Bom, a gente vai, eu parei mostrei a Europa no passado e mostrei aqui um pouco da obra de Raulzito, que está no livro. Vocês estão com o livro aí? Deixa eu ver se eu estou com o meu livro aqui. Bom, então o que eu expliquei para vocês está na página 7, tá? Foto e pintura sem rivalidade, e na página 8. A página 9 a gente já vai falar de uma outra coisa que é um pouco mais complicadinho, mas dá para entender. Mas já fala um pouco dos artistas lá da Europa também, né? Então é legal também, mas aí a gente vê na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Bom final de semana para vocês. Não esqueçam de entregar as atividades, tá? Que quem não, eu não olhei algumas atividades porque quinta-feira eu não consegui
abrir meus e-mails, tá? Mas eu olho tudo no final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês.